Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para começar mais um estudo, mais um fundamento para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. E você, católico, fiel, praticante, né, que está nesta caminhada, né, dessa perseverança nesse estudo, né, hoje, 28º estudo para nós, para nos aprofundarmos hoje, né, eu quero trazer a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 10, no versículo 9. São João, capítulo 10, versículo 9, aonde Jesus ele está ali, né, falando do bom pastor. Ele está ensinando, né, o que é ser um bom pastor. E ele vai falar assim aos seus discípulos. Eu convido a você, né, a depois meditarmos, ficar com essa palavra, né, remoendo na sua mente, né, no seu interior, né? Ele vai falar assim: eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ele fala aqui que ele é a porta das ovelhas, né? Ele é a porta aonde nós adentramos, né, a esse pasto verdejante. Eu convido você a pensar comigo, né, a filosofar comigo. Se Jesus ele é a porta e nós adentramos por ele nesta igreja mística, né, nós adentramos este corpo místico, né, nós permanecemos em unidade, ele que é a porta que é aberta, né. A igreja por natureza, né, ela é este envio, né, que Jesus fez. Ela é a porta aonde entra todos os povos, como lemos, né, nesses últimos estudos, aonde a igreja ela está com essas portas abertas, né, para receber esses irmãos, né, mesmo que sejam de outras culturas, de outros povos. A igreja, né, tem por essência, por natureza, manter as portas abertas, né. Esse aspecto, né, é um fruto da missão universal dada por Cristo e da sua vocação como sinal da salvação de todo o gênero humano, né. A imagem das portas abertas é profundamente bíblica, né. Várias passagens que nós lemos, né, vai falar dessa universalidade da igreja, né, a abertura para acolher e buscar a verdade, a salvação. Nós vemos aqui, né, a passagem que foi lida, né, eu sou a porta, né, se alguém entrar por mim, né, se alguém entrar por mim. Jesus apresenta como porta, né, pela qual todos devem entrar na igreja, como corpo místico de Cristo, reflete essa abertura ao acolher e levar a todos os fiéis, né? Por isso que nós temos, né, adentrado essa linhagem de ser esses fiéis, né? De ser esses que é ponte, né, para as outras culturas, outros povos. A minha casa será chamada uma casa de oração de todos os povos, né? Mateus 21:13 vai falar isso para nós. Porque a casa, né, de Deus é uma casa de oração, é uma casa onde nós estamos em intimidade com Deus, né? É uma casa onde, nessa prefiguração da igreja já do Antigo Testamento, está aberta a todos os povos, né? Essa abertura universal, né, cumprida pela Igreja Católica, que acolhe todos os fiéis e culturas. E a missão universal, né, no ID, né, que foi lido, né, no estudo anterior, no estudo de ontem, né, nós vimos o ID, pois ensinai a todas as nações, né? Essa missão universal que Jesus deixou aos seus discípulos. Santo Irineu ele traz assim para nós uma frase, o ano de 2002, irmão. Pois onde quer que a igreja esteja, ali está o Espírito de Deus, e onde quer que o Espírito de Deus esteja, ali está a igreja e toda a graça. Então olha a importância, onde está o Espírito de Deus está a igreja, onde está a igreja está o Espírito de Deus e toda a graça. Santo Irineu nos mostra, né, neste presente que está em todo mundo, né, a fonte para todos e que para todos procurem a independência, né, desta sua origem. Santo Agostinho ele traz uma frase muito bonita: a Igreja Católica é isto, é universal, não porque está fisicamente em toda parte, mas porque onde quer que esteja se mantém íntegra na verdade. Olha que bonito que Santo Agostinho ele fala para nós. A Igreja Católica é isto, é universal, mas não porque está fisicamente em todas as partes, mas porque onde quer que esteja se mantém íntegra
na verdade. Santo Agostinho, nessa Igreja Universal, né, porque acolhe a todos aqueles que desejam a verdade, desejam a salvação. Então essa igreja, né, onde que não só por estar fisicamente, visivelmente, mas porque ela está mantendo íntegra a verdade, né? Nós temos aqui o Concílio Vaticano II, né, a Lumen Gentium, vai falar: a todos os homens é oferecida a possibilidade de se associarem no Espírito Santo a esse mistério pascal, de um modo só de Deus conhecido. Então, irmãos, a Lumen Gentium traz isso para nós, né? A todos os homens é oferecida a possibilidade de associarem-se no Espírito Santo a esse mistério pascal. Quão importante, né, esse mistério pascal para que nós, né, que conhecemos esse mistério pascal, mas também é oferecido a todos os povos, né? A igreja procura promover a glória de Deus, a salvação a todos os homens, considera que todos, né, todo bem, toda verdade é encontrada nos homens e nas religiões como uma preparação para o evangelho, como um dom de Deus, né? A Gaudete et Sapiens 22. Nós vemos Papa Bento XVI vai falar assim para nós na sua encíclica Carista et Vitale, número 9. A igreja não tem soluções técnicas a oferecer e não pretende de modo algum imiscuir na política dos estados, mas ela tem uma missão da verdade e de cumprir todas as circunstâncias em favor da sociedade à medida que o homem, da sua dignidade e da sua vocação. Então nós vemos a igreja, família de Deus no mundo. Nesta família ninguém deve passar necessidade, mas ao mesmo tempo o amor de Deus é um amor que acolhe e que abre a porta a todos, né? Ela está aberta a todos. A igreja mantém essas portas abertas, né, para cumprir um mandamento de Deus confiado por Cristo, né? É um mandamento de acolhida. Estamos falando no motivo, como no motivo anterior, sobre o peso, né, moral do Papa entre as nações, como um líder religioso. Sem dúvida, os últimos papas, cada um do seu jeito, teve um imenso impacto na humanidade. João Paulo II foi o Papa do missionário. Bento XVI, um Papa mestre, né, o maior teólogo que nós vimos, né, o maior teólogo vivo que nós tivemos na nossa era. O Papa Francisco é um Papa mártir, no sentido de que seu testemunho fala muito forte nos 4 cantos da terra e do mundo. Ele não se cansa de repetir que a igreja está com as portas abertas, uma igreja em saída. Vemos as suas próprias palavras, um belo trecho da sua primeira exortação apostólica, Evangelho Gaudium 2013, um verdadeiro plano de governo. Então nós vamos ver, o autor ele vai trazer para nós essas frases, né? Essa frase do Papa Francisco, né? Que está com as portas abertas, essa igreja em saída. Na palavra, na sua encíclica, né, no Evangelho Gaudium, vai trazer assim para nós. No 20 vai estar assim: na palavra de Deus aparece constantemente esse dinamismo de saída que Deus que quer procurar por os crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo à terra, uma nova terra. Moisés ouviu a chamada de Deus: vai a teu envio, e fez sair o povo à terra prometida. A Jeremias disse: irás aonde eu te enviar. Naquele dia, Jeremias 1:7, naquele dia ide a Jesus, então os presentes cenários dos desafios, sempre novos das missões evangelizadoras. E hoje, todos nós somos chamados a essa nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter coragem de alcançar todas as periferias que precisam de luz do Evangelho. A alegria do Evangelho se enche a vida da comunidade dos discípulos, é uma alegria missionária. Experimentar os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria. Vive Jesus, exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai por essas revelações chegadas aos pobres e aos pequeninos. Sente cheio de admiração os primeiros que se converteram
no Pentecostes, ao ouvir cada a sua própria língua, a pregação dos apóstolos, essa alegria como sinal do Evangelho foi anunciado a frutificar, mas contém sempre a dinâmica do êxodo, o dom de sair de si mesmo e caminhar e semear sempre de novo, sempre mais, além. O Senhor diz, vamos a outra parte, às aldeias vizinhas, a fim de pregar. Aí, pois, foi para isso que eu vim, e depois de lançar sementes num lugar, não se demora lá a explicar o melhor, ao cumprir os novos sinais, mas o Espírito leva-o a partir das outras aldeias. Irmãos, é muito rico isso, né? Se você tem aí, né, no Vaticano News, como eu faço, né, você consegue puxar todas as encíclicas, os documentos, né, do Vaticano. É o clássico número 46, a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correndo pelo mundo sem direção e sem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo por parte da ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como um pai do filho pródigo, que continua as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar na sua sem dificuldade. Fiz então questão de manter esse texto íntegro, pois os católicos praticantes precisam estar em sintonia de vida com a igreja em saída. Vivemos em um mundo narcisista, autorreferencial. Existe o eu de mais e Deus de menos. É preciso superar este egoísmo, abrir a solidariedade do amor. É preciso abrir as portas, os ouvintes, a mente e o coração, a mão, abrir, a amar mais e abrir. Irmãos, eu até peguei nessa camisa aqui. Não foi de propósito, porque eu falei, sempre estou usando uma camisa religiosa, né, que me traz uma inspiração. E hoje, né, vai falar da semeadura, né, da semente, aqueles, né, que plantam os bons frutos, né, colhem. Irmãos, o que estamos plantando? Papa fala para nós essa porta aberta, né, que a igreja é esta porta aberta que aceita, né, os irmãos, essa igreja em saída para anunciar o evangelho, né. Ontem foi nos falado muito, né, desse chamado que o Senhor nos tem, mas o que temos plantado, né? Porque, irmãos, nós vamos colher aquilo que plantamos. É uma lei da semeadura. O Senhor, Ele deu os dons para nós, né? O Senhor, Ele deu dons, né? E muitas das pessoas estão enterrando esses dons, estão, né, enterrando esses dons com medo. O Senhor, Ele deu para nós, né, 5 dons, 10 dons, vários dons, como lhe apraz. Para quê? Para que nós multipliquemos, né, e entregamos a Ele. Mas uma pergunta que ficava no meu coração: o que estamos fazendo com esses dons, né? A porta está aberta, o ID está anunciado, mas e aí nós? O que vamos fazer? O que vamos plantar? Como o próprio autor nos trouxe, né? Existe o eu de mais e o Deus de menos. Porque existem as nossas vontades. Eu não vou anunciar, eu não vou servir, eu não vou fazer. O eu demais, o egocentrismo, né? E está tendo um Deus de menos. O Senhor... Eu garanto para você, irmãos, que Deus já fez um chamado para você. Deus já incomodou o seu coração. Deus já, né, tem incentivado você às águas mais profundas. Como foi comigo. Deus me chamava, e eu sempre falava não. Mas porque era o eu, né? O eu. E tinha Deus de menos. Irmãos, eu convido a você a meditar comigo hoje essa palavra, né, dessas portas abertas da igreja, né, esse ID, né, sobre uma coisa que pegou muito forte no meu coração essa semana, né, desses estudos, das missas diárias, da Eucaristia. Foi lá para a cruz, né, ver Cristo flagelado e olhar para a cruz e meditar sobre: será que tudo que ele passou está valendo a pena nos dias de hoje? Será que tudo que ele sofreu, a agonia no Horto das Oliveiras, o seu flagelo, a sua coroação na coroa de espinhos, né? Tudo que ele passou
né, o espancamento ali, né, a palavra fala nitidamente para nós que ele não tinha mais, né, reconhecimento humano, de tanto que ele, né, apanhou, foi flagelado. Será que está valendo a pena, irmãos? Tudo que ele passou por nós, por amor a nós, porque nós vemos, né, muitos estão se afastando da igreja, muitos estão virando as costas, né, para os irmãos, né, muitos jovens não estão procurando mais a igreja. Está valendo, irmão, valeu a pena tudo que ele sofreu, porque, irmãos, ele sofreu por mim, sofreu por você. Para esta porta está aberta, para essa porta da salvação está aberta, para esse anúncio do evangelho está aberto a todos os povos. Ele mesmo falou, né? Quando eu for elevado, eu atrairei todos a nós. E parece que quando ele foi elevado, não está atraindo, porque tem muitas pessoas virando as costas, não procuram mais a Deus, né? Não procuram mais as coisas de Deus, não procuram mais as coisas do alto. A porta está aberta, irmãos. Voltemos à igreja, voltemos com fidelidade ao Senhor, voltemos, porque quando adentramos a igreja, depois nós saímos para o ID, para anunciar esse evangelho, né? Uma frase muito bonita, né? Nós adentramos no chamado, nós entramos a esta porta aberta, mas também saímos para este ID, né? Da missão, né? Missa vem disso, de missão. Nós temos que adentrar para o ensinamento e sair para a missão, este ide, para acolher, para evangelizar, para levar esse evangelho de Cristo à verdade. Sermos esses cristãos autênticos, né? Mas eu olho assim, né, para a cruz e falo, será que está valendo a pena todo esse sofrimento? Porque irmãos estão virando as costas. Muitos, eu não vou à igreja, né? O padre falou isso, tal pessoa falou aquilo, o irmão falou aquilo, né? Mas nós não paramos de ir no nosso trabalho porque o nosso patrão erra, nós não paramos de ir ao médico porque um médico errou, nós procuramos, né? Não paramos de fazer coisas. Nós mesmos não paramos de fazer nossos erros, porque nós temos que olhar aos erros, né? A igreja, como foi colocada, é uma igreja santa, é uma igreja una, é uma igreja que nos traz a verdade revelada em Jesus Cristo, e muitas vezes nós estamos olhando os erros dos outros e não estamos olhando o nosso próprio erro. Nós estamos olhando aquela frase, né, que Jesus traz, né? Tem um cisco no olho, nós estamos olhando o cisco no olho das pessoas, enquanto estamos esquecendo da trave que está no nosso olho, porque nós olhamos como o irmão do filho pródigo, né? O filho que está em casa, o filho que está na igreja, né? O filho que está, né, ali sendo cuidado pelo pai, não quer o retorno do filho, porque a porta está aberta. Nós estamos lendo aqui, a porta está aberta para o Pai que é misericordioso, o Pai que recebe, que é o próprio Deus que recebe, que busca, né, a ovelha perdida, mas Ele também quer que você, dentro da sua casa, assim como aquela mulher perdeu, né, o valor da dracma perdida, que você encontre seus valores dentro da casa, dentro da igreja, porque, irmãos, nós temos que ser esses cristãos autênticos para levar o ID, anúncio do evangelho. Nós temos que voltar aos nossos valores, né? A palavra fala para nós, voltar ao primeiro amor. Irmãos, essa palavra, né, de acolhida da porta estar aberta é para nós sairmos e evangelizar. E primeiramente nós não estamos nem adentrando a igreja, nós mesmos não estamos adentrando a igreja, porque nós ficamos olhando, esquecendo que Deus é o centro, que Deus é este que chama, Deus é este que incomoda. Eu estou pegando nesse sentido porque Deus falava muito nesse estudo para mim. As pessoas têm que voltarem a sentir o centro, que Jesus é o centro, que Jesus é o centro da nossa fé, Jesus é o centro da nossa salvação. É Ele, irmãos, que chama, é Ele que nos envia, mas primeiro nós estamos, né, a porta está aberta, a palavra fala para nós, esta que está aberta, né? 28º estudo, mantenha as portas abertas. Irmãos, a igreja está de portas abertas e vai manter a porta aberta para que você entre e tenha Jesus como centro da sua vida, para depois a gente sair no ID e anunciar esse evangelho a todas as nações. Irmãos, a palavra em Romanos vai falar, o Senhor aguarda ansiosamente
a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:18 vai falar que 8:14 vai falar que os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. Então, se ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus, é esses conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, o que olhemos para a cruz e façamos valer a pena tudo que o Senhor sofreu por nós, tudo que o Senhor padeceu por nós, porque a porta está aberta a todos, inclusive a mim, inclusive a você, inclusive a todos os irmãos. Como aquele filho do filho pródigo, que não tem nome, mas pode ser o meu nome lá, de não estar aceitando entrar na festa. O irmão mais novo entrou, ele se arrependeu. Que nós também nos arrependamos e entramos, porque a porta está aberta. Oh, glória!